Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Hoje a gente vai para a aula 2 do AMO, curso de análise de malware online. E nessa aula 2 a gente vai continuar a análise estática daquele sample que a gente baixou, lembrando que a gente desconfia que seja um ransomware. E vai arranhar um pouquinho da análise dinâmica também. Beleza. Só fazendo uma revisão rápida, a gente viu o PE Studio, né? A gente instalou esse software e viu que ele dá várias informações interessantes numa análise estática desse binário, incluindo seus hashes, entropia, imp-hash, que é uma coisa que eu ainda fiquei de falar, vou falar mais lá na frente. Essa signature, que é uma assinatura, uma detecção de em que linguagem foi escrito esse binário, né? E algumas informações que já temos em mente. Agora a gente vai trabalhar com outro software, que é o DAI, Detect It Easy. Para baixá-lo, ele tem info.biz, B-I-Z. Você vai ver aqui, ó, a versão para Windows, está aqui. E ele baixa rapidinho, é um software pequeno, mas muito útil. Eu tenho ele baixadinho aqui, a gente pode dar uma olhadinha no conteúdo, tem um diretório, então podemos extrair. E vamos colocar esse diretório lá naquela nossa pasta C/tools. Lembra dela? É isso. A gente cola aqui. E temos o DAI. Como ele funciona? Vou criar um atalho para a área de trabalho, para já deixá-lo no esquema. E de cara já vou abrir o arquivo nele. A primeira coisa que normalmente eu faço no DAI é mudar a aparência dele. Não que não seja bonito, um pretinho, laranja, bem hacker, só que dificulta um pouco a visualização desses itens que estão desabilitados, por exemplo. Então, se eu for aqui em aparência e mudar esse laranja para default, eu tenho um visual mais tranquilo. O que o DAI faz? É um analisador estático, assim como o PE Studio. No entanto, a intenção dele não é exatamente para malware. Você vê que no PE Studio ele já tem aqui na barra de título, né? Malware Initial Assessment. O DAI, ele é um analisador de PE também, e de outros arquivos também, mas enfim, o foco é mais PE. Só que de uma forma genérica, não necessariamente malware, às vezes você quer analisar um software e tal. Então você não vai encontrar nele recursos assim como blacklist de strings, né, meio maliciosas, porque ele não tem essa pegada, né, query no VirusTotal, assim como tem no PE Studio. No DAI você vai encontrar outras informações, mas tem algumas vantagens, né? A primeira delas é que essa detecção de compilador do DAI, aquele detector compiler, aqui o linker, primeiro que já tem essa detecção aqui quebrada em dois, né? Uma para o compilador, uma para o linker. Aqui a gente só tem um campo chamado signature, que deve ser o compilador. Mas o DAI já quebra em dois, então ele detecta compiladores e linkers diferentes. Essas assinaturas, se você clicar nesse Szinho, você consegue ler. É uma linguagem baseada em JavaScript, que o DAI tem um engine para poder passear esse script aqui, interpretar e fazer a detecção. Então você vê como essa detecção ocorreu, por que ele detectou, que é a Microsoft Visual Studio CC++ 2010. Beleza? E aí tem a versão do linker também. Essas assinaturas estão todas no diretório do DAI. Se a gente quiser dar uma olhadinha lá, ó, propriedades, pá, abrir, aqui no Base, DB, PE, tem todas as assinaturas para a gente conferir. Inclusive, obviamente, dá para criar nossa própria assinatura. O que mais que o DAI tem de diferença? Ele abre o arquivo com permissão de escrita. A gente pode escrever no arquivo também, alterar os campos. Então, se eu clicar aqui em PE, a gente pode, por exemplo, eu quero alterar esse timestamp. Não sei por que você faria isso, mas você pode simplesmente marcar esse read only e alterar o timestamp da maneira que você preferir. Ok? E vários outros campos, claro, né? Só dei o timestamp como um exemplo. Ele também mostra os imports. Então, ele dá basicamente toda a informação estrutural de um arquivo PE. E algumas informações que seriam extensões, né? Alguns cálculos. Por exemplo, aqui a gente vê que o PE Studio dá entropia. O DAI também dá entropia. Se a gente clicar aqui, a gente vê inclusive graficamente.
tem a entropia do arquivo inteiro, né? Você vê que bate aqui, apesar do DAI ser um pouquinho mais preciso. E tem a entropia dos cabeçalhos, das seções e do overlay, que eu vou explicar mais para frente. Basicamente é o que tem depois do binário, né? Os certificados, como é um binário assinado, pode ser identificado como overlay também. Beleza? A entropia tem a ver com a repetição dos bytes. Se um arquivo tem, por exemplo, 1000 bytes, onde nenhum deles se repete, a entropia desse arquivo vai ser alta. Se dentro desses 1000 bytes tem metade deles é um byte específico, tipo o byte, sei lá, F1, né, a entropia já vai ser bem mais baixa. Então, para que a gente usa isso? A gente usa para inferir, não é ter certeza, mas é inferir se o arquivo está comprimido, né, ou não. Essa compressão que eu estou falando é o que a gente chama de packed, que seria a tradução livre, seria empacotado. No entanto, isso tem a ver com compressão de executáveis, né? Não tem a ver com zip ou rar, nem esses compressores de arquivo genérico, mas sim compressores de executáveis, tipo ASPEC, PE Compact. A gente vai trabalhar com alguns deles mais à frente. Inclusive, o valor dessa entropia no DAI é configurável, né? O que a gente chama de threshold, ou seja, a entropia vai até 8, né? De 1 a 8. E esse é o cálculo. E o threshold aqui é para o DAI dizer se esse binário vai estar pequeado ou não. Esse valor 7 é um valor padrão, mas no DAI esse threshold é configurável, né? E é recomendável que a gente deixe o valor padrão. Beleza, agora eu vou mostrar um outro recurso do DAI, que é o seguinte, a busca por strings. Bom, nas strings do PStudio dá para ver que ele já as busca, né, e já organiza aqui para a gente onde elas estão. No caso do DAI, você ao clicar no botão S aqui de string, você tem que buscar as strings ainda, né? Então são duas etapas. Se a gente buscar aqui, usar aqui o botão search, a gente encontra as strings ANSI ou ASCII. Se a gente mudar aqui para Unicode, dar o search de novo, a gente encontra as strings Unicode. E uma das coisas interessantes na análise de malware, assim, um dos caminhos, é a gente buscar strings que são únicas a esse malware. Por exemplo, aqui a gente vê uma frase muito provavelmente inserida por um humano, não por um compilador, né? Tem até um palavrão em How to Fuck All the World. Então, esse tipo de string é interessante, né, saber, porque se isso aqui vai identificar o malware de alguma forma. Né? Aqui tem um .neflin, também interessante, cmd.exe, será que ele roda isso e tal? Outro recurso legal do DAI é a busca por links. No entanto, esse malware aqui, ou ele não fala com nenhum site especificamente, nenhuma URL, ou está ofuscado, está de alguma forma encriptado, enfim, não está puro no arquivo e a gente não consegue encontrar. O que a gente vê aqui são as URLs referentes ao certificado digital, que esse binário é assinado. E por último, mas não menos importante, essa busca por crypto. O que ele encontra é o uso de strings que tenham a ver com criptografia. Então, por exemplo, ele encontrou aqui o import para essas funções crypt import key, crypt derive key, são funções criptográficas, isso é o texto, né? Se a gente olhar aqui em Hex, a gente acaba caindo na seção de imports do binário PE. Não tem muito que a gente vê aqui, são só os nomes, mas ele já faz uma filtrada aqui para a gente. Ele também encontrou um alfabeto, que é o chamado de encode table, né, de base 64. Então a gente olha aqui, eu tenho um alfabeto, as strings de base 64, a saída delas, né, o resultado delas, independente da entrada, usam esse alfabeto para compor a saída. E também tem outros recursos, tipo assim, anti-debug. Né, não é exatamente, não tem a ver com cripto, mas o criador do DAI resolveu colocar aqui. Ok, agora a gente reuniu uma certa quantidade de informações sobre esse malware. A gente sabe que ele é compilado em C++ 2010, que a versão do link é essa, que a entropia é essa, que ele não está comprimido. Esse tipo de informação vale a pena a gente gravar em algum lugar. Como é que a gente faz esse catálogo, né, quando a gente vai montando a nossa análise? Tem várias maneiras, tem alguns softwares e tudo. Eu vou mostrar aqui com o AIDA. Vamos baixar a versão free do AIDA. É só entrar no seu navegador aí e digitar AIDA Free. A gente vai cair aqui na página de downloads da Hexrace, que é a empresa que
desenvolve, né? E aí a gente tem aqui a versão freeware para Windows. Quem tiver a versão Pro, por algum motivo, alguma ironia do destino, ou grana mesmo, fica à vontade também para usar. Bom, eu já baixei ele aqui, vou fechar esse carinha e vou instalar o AIDA. Next, next, finish, eu aceito, mesmo sem ter lido, e vamos. Beleza, AIDA instalado, eu vou carregar esse carinha no AIDA. Essa primeira tela aqui eu posso configurar várias opções que a gente não vai entrar em detalhes, basta dar OK para esse momento. Essa pergunta, né, encontrei um PDB, essa string está dentro do binário, não o arquivo PDB em si, como eu falei na aula 1. Você quer buscar esse arquivo, né, especificamente esse arquivo no Microsoft Symbol Server, isso funciona para programas, né, idôneos, para malware não, né, claro. Esse nephilim.pdb, só quem criou o malware é que tem. Não faz sentido a gente tentar buscar no Symbol Server da Microsoft. Se quiser tentar, fica à vontade. Eu vou dizer não. Seria legal, né? Se a gente tivesse os símbolos, os debug symbols, a gente teria os nomes dessas funções. Né? No entanto, a gente tem somente endereços. Bom, estamos aqui no início do programa, está aqui o start, né? O que seria o entry point. E aqui tem toda uma sequencinha, né, da lógica que esse programa faz. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, sobre essa visualização do AIDA, né, e como mexer com ela. Mas por hora, vamos olhar View, Open Subviews, Notepad. E vamos anotar coisas, isso é importante. A gente anota coisas, por exemplo, que a gente descobriu com o DAI. Esse aqui é o linker. Essa é a entropia. E a gente põe aqui, ó, entropia. A gente também pode anotar os hashes, né? Vamos anotar o hash dele aqui e colocar nesse banco de dados. Assim a gente vai fazendo o nosso banquinho de dados desse malware. Ao salvar, você vê e fechar aqui, ó, escolhe gravar, né? Você vê que o AIDA criou esse mal, que é o arquivo, que é o banco de dados. Tem 1.02 megabytes. Bem maior do que o binário, né, que tem 70K. Por que isso? Mesmo que eu delete esse cara, eu continuo com o arquivo aqui dentro salvo. Eu não preciso mais do arquivo original para analisar no AIDA. Né? Eu vou só não deletar aqui, dar um undo, porque eu preciso dele para olhar no DAI e coisas do tipo. Mas esse arquivinho aqui, eu posso passar para outro analista de malware, por exemplo, que quer analisar o malware junto comigo. Eu faço alterações nele, ele vai ver, quando ele receber, ele vai ver as minhas notas aqui, eu posso me comunicar aqui, escrever coisas sobre esse malware, enfim, fazer anotações. O AIDA é a principal ferramenta, eu diria, para análise de malware de uma forma geral. Tem 1 milhão de outras ferramentas, mas o AIDA é muito famoso nessa área. Beleza? Aquelas strings, né, a gente também pode ver no AIDA aqui, ó, Open Subviews, Strings. Lembra daquela que eu deixei como um desafio de descobrir para que serve, né, como ela é usada, o que é e tal? Não exatamente como ela é usada, mas mais um desafio mesmo. Tipo, o que é isso? Né? A gente pode dar 2 cliques nela, ele já mostra algumas coisas aqui. Primeiro, que essa string está na seção RData. RData é normalmente seção de dados read-only, ou seja, a seção que não tem permissão de escrita. São variáveis inicializadas, né, e que não vão ser escritas mais. E aqui aqui está a string inteira, e aqui tem uma coisa muito legal que é ele já faz diretamente, né, esse xref, que é o cross-reference. Ele diz em que endereço, em que momento o código está referenciando essa string. Se eu der 2 cliques aqui, porque ele fala na subrotina, né? E o AIDA prefixa todas as subrotinas com esse prefixo sub underline. Então, na função 4013F2, esse é o endereço dela, se eu der 2 cliques aqui eu vejo, essa string está sendo carregada, está sendo referenciada. Nesse caso, ela está sendo movida para um registrador EDI, depois colocada na pilha com a instrução push. Mais à frente, o que será que ele faz? Se a gente clicar aqui, ó, e descer com o mouse, a gente vai ver que a função crypt-decrypt é chamada. Fica o exercício aí para você descobrir o que a crypt-decrypt faz. Essa é uma função externa, ela é importada. Lembra dos imports?
A gente pode ver aqui também no AIDA, não precisa voltar lá no DAI, ó. Crypt decrypt, importada da devap 32. Logo, o que será que ela faz? Ela não é uma função que o programador programou, ela é uma função que o programador desse malware chamou. Então ela tem um funcionamento pronto, ok? Bom, tendo isso em vista, já fizemos aqui uma análise, continuamos a análise estática, né? Descobrimos que esse cara não está paqueado, ou seja, não está comprimido com compressor de executáveis, inclusive é por isso que a gente consegue ver todo o código aqui tranquilamente. Claro, em assembly, mas ainda assim. A gente não vai partir para análise dinâmica nesse momento. O AIDA, apesar de ser um disassembler interativo poderosíssimo, ele também tem funções de debugging. Eu não costumo usar, a gente vai usar outros softwares nesse curso, mas de qualquer forma, há analistas que usam e não há o menor problema. Eu costumo focar em outros recursos do AIDA, como por exemplo o debugging interativo, essa questão de dar os blocos. Esses blocos aqui são muito legais, né, que são os graphs. E agora o que a gente vai fazer é rodar esse cara fora de um debugger. Vamos só ver o que será que acontece. Vamos lá, fechamos o AIDA aqui. Só que antes de rodar, nós vamos fazer uma coisa. Isso aqui é o nosso banco de dados que tem o arquivo dentro, tem as notas que a gente escreveu, ou seja, isso aqui está sendo o objeto da nossa análise, né? Toda a nossa análise está salva aqui. Então a gente precisa tirar isso daqui. Tendo o VirtualBox Guest Additions instalado, se a gente for no menu da máquina virtual, né, em Settings aqui, ó, Shared Folders, a gente pode configurar uma pasta para compartilhar com a VM, né, que é o Guest, e o Host, que é a nossa máquina real. Vou colocar uma pasta aqui. Escolhi essa pasta, Reversing Target Right, né, e vou marcar aqui como Automount, Make Permanent. Beleza. Vou dar um OK. Agora eu vou copiar esse arquivo e vou gravar nessa pasta, porque eu tiro esse arquivo da VM. Ele já fica montado aqui. E eu posso copiar. Beleza? Depois de fazer isso, antes de rodar esse malware, eu vou remover essa permissão de escrita nessa pasta. Então, de novo, configurações da máquina virtual, aqui no Shared Folders, eu posso simplesmente ou removo a pasta inteira ou eu marco como read only e assim ninguém consegue escrever. Eu posso até confirmar que não é possível escrever nessa pasta, tentando, sei lá, criar um diretório. Já não deu. Beleza. Última coisa antes de rodar de fato o malware, né? Nesse caso, eu vou querer tirar a internet. Ó, clico aqui, ou no menu lá em cima do VirtualBox, ou aqui e desconecto o adaptador. É claro que vai ter malware que checa se tem internet e tal, e depois a gente tem que olhar. Mas, para esse caso aqui, eu vou rodar ele sem. Uma primeira vez, né? Se ele não rodar, se ele não fizer nada e tal, aí a gente pode trabalhar com outras hipóteses. Feito isso, já posso rodar o malware? Não, eu preciso tirar um snapshot. Né? Um snapshot aqui dele, vou chamar de snapshot 4 mesmo. Por quê? Depois que eu rodar, pode ser que ele vai infectar a máquina, né? A VM, e eu preciso restaurar ao ponto que eu estava, certo? Então, eu aguardo pacientemente esse snapshot a ser tirado, uma vez que foi. Agora sim, beleza. Estou aqui sem internet, então não tem rede, não tem risco desse malware vazar para a rede. Estou também com a shared folder, né, a pasta compartilhada, sem permissão de escrita. Show. Agora sim eu posso rodar esse cara razoavelmente tranquilo, né? .exe, vou dar 2 cliques. Só para ver o que acontece. Não estou analisando nada. Ó, já aconteceu alguma coisa aqui. Ó. O meu mal.i64 virou mal.i64.neflim. Fala, eita, né? Se eu abrir aqui o meu diretório do Tools, sei lá, até Studio, ó, aquele .reg que a gente usou na aula 1 para adicionar no menu de contexto virou .reg.neflim. E ele era um texto, né? Vamos ver o que ele se tornou. Olha aí, ó, um monte de dado.
que é isso? Um ransomware, de fato. Né? Descobrimos. Realmente é um ransomware, realmente ele encripta tudo. Tem algum problema? Encriptou nossa máquina virtual, os nossos programas? Não, porque a gente tem o snapshot. Né? E o que a gente vai fazer agora? Restaurá-lo. Né? Para restaurar, no VirtualBox tem uma coisa muito simples, que é basicamente tentar fechar a VM. Se eu apertar aqui no xizinho, pá, ele já tem um power off e ele já tem a opçãozinha de restaurar. Eu posso restaurar, dar OK, carrego a VM de novo, e aqui eu estou, do ponto que eu parei. É necessário, para a próxima aula, que vocês fiquem nesse ponto, ok? Exatamente nesse ponto. Vamos ter da instalado, ainda instalado e aquelas notas criadas, o editor Exa, e a gente vai continuar, né, com a análise dinâmica aqui. Então o que a gente viu nessa aula foi basicamente a instalação do DAI, a instalação do AIDA e uma operação muito básica deles dois. E o início de catalogar o que é esse malware. A gente pode voltar aqui no nosso database e dizer, olha, esse cara de fato é um ransomware, né? E ele encripta os arquivos e renomeia, né? E põe, sei lá, põe onde você quiser, a extensão Nephilim. Beleza? Ao ser executado. Ainda não sabemos como ele faz, o que ele faz exatamente, que tipo de arquivo ele busca, nada disso. Mas a gente vai descobrir na próxima aula. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aí, falem com a gente lá no fórum, mentb.in/fórum. Se gostou, se inscreve, né, ativa o sino para receber a próxima aula e, claro, considera também apoiar a gente. Né? Tudo que a gente faz é gratuito, mas precisa de apoio. Então, se você tiver condições, apoie a gente, mentb.in/apoia, é uma campanha de crowdfunding mesmo. Né? A gente só existe porque vocês estão querendo e, enquanto quiserem, a gente continua existindo. Até o próximo vídeo, então, até a próxima aula do AMO, nosso curso de análise de malware online. Fica ligado, um abraço, tchau.